E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E é isso aí, meu povo, no dia 20 de setembro, agora no sábado, nós vamos ter aí uma guerra de dois pay-per-views. Teremos WWE contra AEW, a WWE com o WrestlePalooza e a AEW com o All Out. E nesse vídeo aqui eu vou focar inteiramente no AEW All Out com as minhas previsões e apostas para o pay-per-view. Lembrando, se você quiser ver aí as minhas apostas para o pay-per-view WrestlePalooza, é só você olhar aqui nos vídeos do nosso canal e você vai achar, é um dos últimos vídeos que eu lancei. Então, gente, vamos para o que interessa, que são as minhas apostas e previsões para o AEW All Out de 2025. Então, galera, vamos começar com a primeira luta do card, e essa luta é pelo cinturão da TBS. A campeã Mercedes Moné vai defender o seu cinturão contra a desafiante Riho. Então é isso, gente, Mercedes Moné passou praticamente como um rolo compressor por toda a divisão feminina da AEW. Sua defesa de cinturão mais recente aconteceu contra a desafiante Alex Windsor, também conhecida como namorada de Will Ospreay. E bom, já que Mercedes Moné acabou ficando sem desafiantes pelo cinturão, eles acabaram trouxendo Riho de volta. E bom, pra mim é uma desafiante que não vai acrescentar em absolutamente nada nesse reinado aí da Mercedes Moné. E é só mais uma lutadora que tá no caminho da Mercedes Moné passar também com seu rolo compressor. Até porque, gente, o Tony Khan não vai tirar esse cinturão da Mercedes Moné enquanto ela não quebrar o recorde da Jade Cargill. A Jade Cargill tá na WWE atualmente, e a gente não pode ter uma lutadora da WWE com o reinado mais longo aí do cinturão da TBS. Então, com certeza, a AEW tá esperando a Mercedes Moné quebrar esse recorde para finalmente tirar esse cinturão dela. E eu não sei vocês, gente, mas a Riho pra mim nunca foi uma das minhas favoritas dentro do roster da AEW. Pra mim, ela sempre foi aquela lutadora tipo que não fede nem cheira. Na verdade, eu acho ela muito sem graça, por sinal. E apesar do espírito de luta que ela tem, a Mercedes Moné não vai ter nenhum tipo de problema para derrotar ela e manter o seu cinturão. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta e retendo o seu cinturão da TBS é Mercedes Moné. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite. E essa luta é uma luta entre Jon Moxley contra Darby Allin em uma Coffin Match. E Darby Allin teve um papel importantíssimo em custar aí o cinturão do Jon Moxley no All-In contra o Hangman Adam Page. E após o pay-per-view, os dois continuaram a rivalizar. E nem mesmo uma brutal Lights Out Steel Cage foi suficiente para poder resolver a animosidade entre esses dois. Portanto, gente, eles vão se enfrentar novamente em uma luta de caixão nesse pay-per-view do All Out. E lembrando, gente, o Darby Allin participou de 5 Coffin Matches e perdeu apenas uma. E essa é mais uma luta do Darby Allin e do Jon Moxley que com certeza vai ter bastante caos tanto dentro do ringue quanto do lado de fora. E é claro, como é de praxe, a gente também vai ter bastante interferência. Porém, todavia, entretanto, gente, não acho que o Darby Allin vá sair com essa derrota no pay-per-view, até porque o Tony Khan e a AEW estão tentando aí construir o Darby Allin como um oponente crível para uma futura luta pelo cinturão mundial da AEW e possivelmente no futuro ele também vai vencer. Então não adianta você colocar o Darby Allin em lutas que ele vai perder o tempo todo se você tá tentando construir o cara como um cara de topo da AEW. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta é Darby Allin. Agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão mundial feminino da AEW e é uma Fatal 4-Way Match. Timeless Toni Storm, a campeã, vai defender o seu cinturão contra outras 3 desafiantes: Jamie Hayter, Chris Statlander e Tekla. E galera, a Toni Storm é uma das maiores estrelas da divisão feminina da AEW já há bastante tempo. Toni Storm é campeã há mais de 200 dias e derrotou todos os tipos de desafiantes para se manter como campeã. Porém, agora ela vai ter um desafio enorme lutando contra outras 3 desafiantes ao mesmo tempo. E dessas 3, eu acho que a única que poderia retirar esse cinturão aí da Toni Storm seria a Jamie Hayter. Mas, infelizmente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, esse look dela como se ela fosse uma integrante do desenho do Scooby-Doo não tá ajudando em nada. Eu sinto muita, mas muita falta daquela Jamie Hayter antes de se machucar, que foi campeã mundial feminina da AEW, e essa Jamie Hayter atual simplesmente não enche os meus olhos em nada. Outra também que mudou bastante e hoje não é aquela mesma lutadora de antigamente é Chris Statlander, que parecia que ia deslanchar de vez na AEW quando
quando derrotou a Jade Cargill pelo cinturão da TBS, mas infelizmente ela caiu de novo no card. Agora, uma outra lutadora que recebeu essa oportunidade simplesmente do nada foi a Thekla, que tá aí numa facção juntamente com a Sky Blue e a Julia Hart. E eu não acho que foi muito sábio da IW colocar 3 desafiantes ao mesmo tempo nesse pay-per-view. Eu teria colocado uma, porque tanto a Mercedes Moné quanto a Toni Storm estão começando a ficar sem desafiantes. Aí o que a IW faz? Resolve colocar uma porrada de uma vez só em um pay-per-view. Eu acho que essa luta não vai ajudar em nada pra nenhuma das 3, até porque a Toni Storm não vai perder esse cinturão. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta e continuando a campeã mundial feminina da IW é Toni Storm. Agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma Trios Match. O Hurt Syndicate, o time de Bobby Lashley, Shelton Benjamin e MVP vão enfrentar Ricochet juntamente com Gates of Agony, o time de Bishop Khan e Toa Liona. E o Hurt Syndicate, gente, tem sido aí uma facção dominante desde o momento em que eles entraram na AEW. Bobby Lashley e Shelton Benjamin conquistaram os cinturões de duplas no início desse ano. Porém, infelizmente, eles perderam esses cinturões aí no Forbidden Door de 2025 para o time de Brody King e Bandido. E durante essa luta, 3 indivíduos mascarados que mais tarde foram revelados como Ricochet e os Gates of Agony atacaram o Hurt Syndicate e os eliminaram dessa luta. Isso permitiu que o time de Bandido e Brody King conquistassem a vitória em cima do FTR. E agora o Hurt Syndicate vai buscar vingança contra Ricochet e os Gates of Agony. E assim, gente, muitos de vocês diriam que o Hurt Syndicate venceria essa luta com tranquilidade. Porém, todavia, entretanto, eu acho que essa luta vai ser vencida pelo Ricochet e os Gates of Agony por meio de um tipo de trapaça, continuando essa storyline entre eles por mais um pay-per-view, com talvez com o MVP sofrendo essa derrota para o Hurt Syndicate. Então a minha aposta para os vencedores da luta são Ricochet e os Gates of Agony. E agora, galera, a próxima luta da noite é uma luta entre MJF e Mark Briscoe em uma Tables and Tax Match. MJF vem rivalizando aí com Mark Briscoe nas últimas semanas, e na semana passada no Collision, MJF interferiu na luta de Mark Briscoe contra Konosuke Takeshita e acabou lhe custando a vitória. E depois dessa luta, MJF acabou atacando violentamente o seu rival no ringue. Momentos depois, MJF acabou lançando um desafio para poder enfrentar Mark Briscoe em uma luta, a qualquer hora e em qualquer lugar. MJF simplesmente está obcecado com Mark Briscoe. E foi então que depois a gente descobriu que essa luta seria uma Tables and Tax Match, ou seja, mesas e taxinhas. Então vocês podem ter certeza que essa luta vai ser extremamente violenta. Agora, em relação ao vencedor, MJF vai encontrar uma forma de vencer essa luta, como sempre faz. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta é MJF. Agora, galera, a nossa próxima luta da noite é uma three-way match pelo cinturão unificado da AEW. O campeão Kazuchika Okada vai defender o seu cinturão contra Konosuke Takeshita e Máscara Dourada. E bom, gente, eu não vou mentir pra vocês que inicialmente eu queria que essa luta fosse somente entre Konosuke Takeshita contra Kazuchika Okada, mas de alguma forma eles resolveram colocar ali o Máscara Dourada no meio da luta. E é claro, eu não tô falando da habilidade do lutador em si, mas iria fazer muito mais sentido se fosse uma luta solo entre esses dois japoneses. E bom, a única razão do Máscara Dourada estar nessa luta é que provavelmente é ele que vai sofrer o pin. Ele só tá entrando nesse combate basicamente para ser o elo fraco da luta. O cara vai sofrer esse pin, eu acho que não tem uma outra explicação. Isso acaba preservando o Konosuke Takeshita de uma derrota direta e deixa a porta aberta para um possível confronto no futuro contra Kazuchika Okada. E nesse confronto, sim, é bem possível que Konosuke Takeshita conquiste esse cinturão. Mas nesse pay-per-view, pelo menos na minha opinião, não tem mistério. Será uma ótima luta entre esses 3 lutadores, porém, a minha aposta para o vencedor dessa luta e retendo o seu cinturão é Kazuchika Okada. E agora, galera, a nossa próxima luta da noite é uma luta entre Eddie Kingston contra Big Bill. E é isso, gente. Eddie Kingston tá de volta depois de mais de um ano afastado e ele retorna aí para poder lutar contra o Big Bill. Pra quem não lembra, a última luta aí do Eddie Kingston foi em maio do ano passado contra o Gabe Kidd. E foi ali que tudo aconteceu. Ele quebrou a perna, rompeu ali o ligamento cruzado anterior, rompeu o menisco e basicamente
A perna e o joelho dele foram completamente destruídos. E como já se não fosse o suficiente, o Eddie Kingston revelou essa semana que no dia da cirurgia, a empresa de seguro de saúde dele, que tinha garantido toda a cobertura, simplesmente ele decidiu que não ia mais pagar essa cobertura. Isso ali literalmente no dia do procedimento, quando o cara já tava ali no limite do estresse. É uma parada muito tensa. E pior, não foi a primeira vez. Ele contou que 3 anos atrás, quando ele faria aí uma cirurgia de hérnia, aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas dessa vez, o Tony Khan acabou entrando em cena. E mesmo sendo aí uma lesão que aconteceu no ringue ali da New Japan Pro Wrestling e não na IW, ele acabou bancando tudo e garantiu que o Eddie Kingston tivesse aí o seu tratamento. Bom, mas agora, falando da luta em si. Bom, a forma que ela foi marcada até então, ela foi bem aleatória. Com certeza aí vocês vão concordar comigo. O Big Bill acabou chamando o Eddie Kingston de repente ali no programa do Collision e pronto, a gente tem um combate. Não achei o jeito mais inteligente de você fazer o retorno do Eddie Kingston. Poderia ter sido algo muito mais grandioso, ao invés desse retorno completamente aleatório. E em relação ao vencedor da luta, eu acho que todos vocês vão concordar comigo que não existe um outro vencedor para essa luta além de Eddie Kingston. O cara tá retornando agora e com certeza não vai perder. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta é Eddie Kingston. Agora, meus queridos, a próxima luta da noite é uma 4-Way Ladder Match pelos cinturões de Tag Team da AEW. Brody e os campeões, o time de Brody King e Bandido, vão defender os seus cinturões contra os Young Bucks, Jet Speed, o time de Kevin Knights, Speedball Mike Bailey e o Don Callis Family, o time de Hechicero e Josh Alexander. E bom, gente, lutas de escadas são sempre aí um ótimo espetáculo e o público gosta bastante. Vocês, eu tenho certeza que também gostam, inclusive esse que vos fala. E olha, alguma coisa tá me dizendo que os Young Bucks vão sair dessa luta com esses cinturões. E a AEW provavelmente vai usar isso como ponte para poder construir uma rivalidade aí entre Adam Copeland e Christian. Inicialmente aí eu pensava em uma luta entre o Adam Copeland e o Christian contra o FTR pelos cinturões, mas eu acho que a AEW vai fazer dessa forma. Young Bucks contra Edge e Christian. Então é aquilo, eu tenho certeza que vai ser um excelente espetáculo essa luta e eu não vejo os Young Bucks saírem com a derrota, e sim com a vitória. Para futuramente a gente ter aí essa luta pelos cinturões com Edge e o Christian conquistando aí esses títulos. Então a minha aposta para os vencedores são os Young Bucks. Agora, meu povo, a próxima luta da noite é uma luta de duplas. O time de Adam Copeland e Christian Cage vão enfrentar o FTR, o time de Cash Wheeler e Dax Harwood. Depois que o FTR atacou Adam Copeland no AEW Dynamite, eles tentaram fazer o mesmo com Christian Cage no AEW All In, junto com Nick Wayne e Kip Sabian. No entanto, Adam Copeland voltou para poder salvar o seu melhor amigo. E assim, gente, desde então, Adam Copeland e Christian Cage se reuniram para poder derrotar o patriarcado no Forbidden Door de 2025. E agora eles estão voltando as suas atenções para o FTR no All Out. E finalmente essas tag teams vão conseguir acabar com a raça um dos outros ali naquele ringue. Então, gente, eu penso da seguinte forma: considerando que o Adam Copeland e o Christian acabaram de se reunir como uma tag team novamente, é muito improvável, mas muito improvável mesmo, que eles saiam desse pay-per-view com uma derrota. E talvez aí, quem sabe no futuro, a AEW resolva dar para esses dois os cinturões de tag team. Eu esperava aí que isso pudesse acontecer nesse pay-per-view ou em outro pay-per-view pelo cinturão mundial da AEW, colocar o FTR como os campeões e eles perderem esses cinturões para o Christian e para o Edge. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. Mas enfim, a minha aposta para os vencedores dessa luta é Adam Copeland e Christian Cage. E agora, galera, nós vamos para o Main Event da noite. E essa luta é pelo cinturão mundial da AEW. O campeão Hangman Adam Page vai defender o seu cinturão contra o desafiante Kyle Fletcher. E assim, gente, o Kyle Fletcher, ele não só precisa deixar aí o Don Callis Family de lado, mas também ele precisa arranjar ali um par de meias, segundo o Hangman Adam Page. Então assim, gente, brincadeiras à parte, eu ainda acredito que pode acontecer uma coisa aí muito estranha nessa luta, mas sinceramente falando, eu não consigo imaginar aí um cenário onde o Hangman Page vá perder esse cinturão tão cedo depois do All In, e principalmente agora para o Kyle Fletcher. Claro, um dia o Kyle Fletcher vai ser um campeão mundial da AEW, mas agora não é o momento. E mais, gente,
Não faz sentido pensar que o cara que acabou de conquistar ali o cinturão da TNT há pouco mais aí de 40 dias já vai virar campeão duplo da empresa. O Kyle Fletcher é um cara muito habilidoso e um futuro campeão mundial, mas, pô, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer agora. Talvez um dia, mas não nesse dia 20. E é claro, gente, o Kyle Fletcher vai mostrar toda a sua habilidade ali do lado do Hangman Adam Page e mostrar porque ele é o futuro da empresa. Acredito também que ele vai ter inúmeros momentos de destaque ali na luta e que vai até chegar perto da vitória. Mas no final das contas, quem vai sair ali com a mão levantada vai ser o Hangman Adam Page. E pra ser sincero, eu preferia 1000 vezes que o Kyle Fletcher defendesse o cinturão da TNT nesse pay-per-view, ao invés de enfrentar o Hangman Adam Page, mas eu também não tô reclamando dessa luta. Tenho certeza aí que vai ser uma das melhores lutas da noite, se não a melhor luta da noite. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e continuando o campeão mundial da IW é Hangman Adam Page. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de vocês. Quais são as suas apostas para o próximo pay-per-view da IW, que vai acontecer agora no dia 20, no sábado, All Out? E também eu queria saber de vocês. Vocês acham que vai acontecer aí alguma surpresa no pay-per-view? Algum choque? Então não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!